Olá, alunos! Como vocês estão? Tudo bem? Professora Renata, língua portuguesa com vocês. O assunto de hoje, ele também é extremamente interessante, até porque vamos situar todo o contexto aqui no nosso Brasil. Então, naturalismo no Brasil é o tema da nossa aula de hoje. Acompanhe comigo. O que foi o naturalismo? Lá na Europa, iniciado por Émile Zola com o livro Germinal, né? E em Portugal com essa de Queiroz, com o Crime do Padre Amaro, o naturalismo ele chegou ao Brasil também em meados do século XIX, um pouquinho mais ao final dessa parte do ano, né? Do semestre, do século. E foi nessa época que muitos escritores foram influenciados por esses escritores europeus. Muitos escritores brasileiros deixaram-se influenciar, pois passaram a enxergar a literatura como instrumento de denúncia social. Foi um megafone, né, das artes, né, a literatura. E não apenas eram vistos como entretenimento para essa classe média e elite brasileira, tá bom? Então, a literatura funcionou e até hoje, né, para os que gostam de ler sabem do que eu estou falando, é um veículo de denúncia social, tá? E também assim foi no século XIX. E aqui, como toda essa estética nova, dita naturalista, aconteceu? Acompanhe comigo. O principal representante aqui no Brasil foi um autor maranhense chamado Aloísio Azevedo. E em sua obra, vamos dizer, mais madura do naturalismo, é a que eu vou me apegar hoje para falar com vocês sobre esse estilo, foi denominada O Cortiço. E ela condensou todos os ideais naturalistas entendidos por ele e também pelos demais que se influenciaram com a escrita do Aloísio, tá? Então, por meio da força dos instintos, o homem, como foi descrito na obra, determinavam todos esses comportamentos, muitas vezes animalescos, tá bom? Então, o principal representante, Aloísio de Azevedo, com a obra O Cortiço. Ele, é claro, escreveu outras obras e aqui iniciou, vamos dizer, foi engatinhando no naturalismo no Brasil, não foi o Cortiço, como eu disse, a obra de maturidade da escrita dele naturalista foi O Cortiço. Mas a que começou foi O Mulato e Casa de Pensão. Essas três obras foram, assim, as principais no sentido naturalista, né, da estética naturalista. E é possível nós observarmos que há um fatalismo das forças sociais, ou seja, a natureza ela atua diretamente nas ações do homem, uma tentativa sempre de validar, assim, as suas ações, né, os seus feitos. E a literatura, através da pena desses autores, do olhar desses autores, conseguiu se apegar às teorias cientificistas, os pensamentos filosóficos como um todo e colocar essa visão para o deleite dos leitores que gostavam de coisas novas, né, de coisas que chamassem a atenção. O naturalismo veio com essa intenção, de chocar o leitor. Como foi isso na prática? Tornando a explicação ficando bem clara. As leis cientificistas ou científicas trouxeram à literatura naturalista um olhar de ficção muito pautada no que o homem era, como que ele estava sendo visto e como que o ambiente determinava qualquer ação dele. Tá? Então, o homem, como era retratado aí, abandonava qualquer resquício, qualquer marca lá do romantismo. Nada era mais idealizado, nada era mais assim visto de maneira subjetiva. O realismo era
um tratamento dado à realidade de maneira nua e crua. E o realismo, isso era extremamente exagerado. E mais, como é que eu vou dizer, mais claro ainda para o leitor, através da construção do enredo feito pelos escritores, tá? Então, a linguagem, ela se aproxima, portanto, por ter esse viés, essa maneira de chegar até o público leitor, de uma maneira simples, de uma maneira coloquial. O leitor consegue captar com exatidão todas as descrições feitas pelo narrador, tá? Que nesse caso é um observador, mas também experimenta a vivência da narrativa. Os romances, eles assumem uma posição de não envolvimento, tá? Então, assim, eu disse há pouco que eles se penetram na narrativa, mas como justificativa, como tese das suas ações. Então, para muitos críticos, o naturalismo, no Brasil principalmente, foi denominado romance de tese, que era para embasar, justificar as ações dos seus personagens, tá? Por que não trabalha o envolvimento? Porque há a impessoalidade. A maneira como que a literatura trabalhava os assuntos ligados ao homem, aos aspectos repulsivos da sua personalidade e do que ele retratava para a sociedade, eram abordados de maneira muito rudimentar, né? Agora, professor, o que a senhora quer dizer com rudimentar? As palavras eram toscas, eram feias, eram palavrões? Sim. Lembra que eu disse lá no início que o naturalismo era como a língua era ressaltado, como colocado para os leitores como a realidade nua e crua, sem filtro? Então, era bem assim. Não existia esse apego ao formalismo da língua portuguesa. Era a linguagem simples, factual e que ia ao encontro desse público leitor que gostava de ver o que se pensava sobre as classes menos favorecidas. Então, realismo e naturalismo se completam, se opõem ou são visões diferentes da mesma raiz estética? Vamos entender. Ele era associado ao realismo? Sim. Outra tendência literária, como a gente já viu. Mas a preocupação foi trazer na literatura um instrumento de análise social. Por isso que o naturalismo é considerado em suas prosas, os seus livros lançados com essa característica naturalista, como romances de tese. Ele não é considerado, o naturalismo, ele não é considerado, sob o ponto de vista dos estudiosos, como um objeto verdadeiramente artístico, né, com grandiosidade, como um aspecto a pensar do psicológico dos personagens, não. O naturalismo não tinha esse viés, não tinha essa intenção. Ele era realmente para trazer diversão, mas de uma maneira diferente, tá? Uma maneira diferente de se tratar as prosas naquele momento, tá bom? Os escritores, portanto, eles aderiram a esse movimento para dissecar, atentem bem para essa palavra, dissecar o comportamento humano. O que quer dizer isso? É como se a pena, a palavra escrita com a caneta do escritor, né, fosse um bisturi para um cirurgião. Era bem assim a analogia que se faz, tá? Porque o trabalho desses escritores era aproximar das frias e impessoais experiências do seu laboratório de escrita a concepção artística da literatura que lá no realismo era vigente, só observar e tal. E agora não, ele ia no fato, no problema, na doença, nos aspectos ruins, tá? Em que eles são diferentes? Vejam comigo. Trabalham determinismo, tá? E aqui eu coloco para vocês o que vem a ser esse determinismo no texto literário. Acompanhem comigo. É esta, disse aos soldados que, com um gesto, intimaram a desgraça a segui-los. Prendam-na, é escrava minha, a negra, imóvel, cercada de escamas e tripas de peixe, com uma das mãos espalmadas no chão e com a outra segurando a faca da cozinha.
olhou aterrada para eles, sem pestanejar. Os policiais, vendo que ela se não despachava, desembainharam as sabres. Bertoleza, então, erguendo-se com um ímpeto de anta bravia, recuou de um salto e, antes que alguém conseguisse alcançá-la, já de um só golpe certeiro e fundo, rasgava o ventre de lado a lado. E depois embarcou para a frente, rugindo e esfocinhando, moribunda numa lameira de sangue. Olha só como é descrito uma ação de um assassinato, né? Então, isso aqui é o que a gente pode encontrar no livro O Cortiço, que é a obra célebre de Aloysio Azevedo. Outra maneira interessante de a gente observar esse naturalismo é com a seguinte característica: a preferência por temas de patologia social. Aqui a patologia é aquela doença, só que a doença da sociedade. Então veja aqui, de acordo com as concepções naturalistas, o homem é apenas um animal cujo destino é determinado por meio do ambiente e da hereditariedade, o que justifica o determinismo. Outros aspectos, como a educação, nível cultural, são tidos como responsáveis pela formação do caráter desse homem. Olha o exemplo também retirado do Cortiço. Não era a inteligência nem a razão o que lhe apontava o perigo, mas o instinto, o faro sutil e desconfiado de toda a fêmea pelas outras, quando sente seu ninho exposto. Então está comparando aqui a mulher a uma fêmea, né? A um pássaro e ao instinto animal, né? Então, Cortiço, onde você vê isso, tá? Então, outra característica interessante, o objetivismo científico e a impessoalidade, ou seja, a intenção de se falar de uma maneira mais naturalista e se manter imparcial ao mesmo tempo, trabalhando a linguagem bem objetiva nas situações descritas. Veja o exemplo. A bruxa surgiu à janela da sua casa como a boca de uma fornalha acesa. Estava horrível, nunca fora tão bruxa. O seu moreno trigueiro de cabocla velha reluzia que nem metal em brasa. A sua crina preta desgrenhada escorrida e abundante como as das éguas selvagens, dava-lhe um caráter fantástico de fúria saída do inferno. E ela ria-se ébria de satisfação, sem sentir as queimaduras e as feridas, vitoriosa no meio daquela orgia de fogo, com que ultimamente vivia a sonhar em segredo a sua alma extravagante de maluca. Então, outro pedacinho do texto lá, O Cortiço, para que vocês possam entender a observação nesse caso e a impessoalidade do narrador, tá bom? Além de Aloysio de Azevedo, outros autores foram denominados também naturalistas aqui no Brasil, professora? Aderiram ao naturalismo? Sim, vamos conhecê-los aqui, ó. Adolfo Caminha escreveu a obra Bom Crioulo. Inglês de Souza, Contos Amazônicos, e a obra bem conhecida dele é O Missionário. Raul Pompeia com o Ateneu, também cai muito nos vestibulares. E Aderbal de Carvalho com A Noiva. E o naturalismo no Brasil, como se deu? Chegou ao Brasil no final do século XIX, como eu disse para vocês no início. Os escritores abordaram a situação da realidade social brasileira, destacando os cortiços, o preconceito, a diferenciação social, entre outros temas. O tipo de texto usado pelos escritores era a prosa. Importante ressaltar isso aqui. Não é em poemas, é em prosa, assim como no realismo. Tá bom? Quais eram as características, professoras? Olha aqui, não esqueça. O positivismo, o evolucionismo, o determinismo, a impassibilidade, ou seja, tornar-se assim detentor da verdade, mas fala dela nua e crua. Não busca uma explicação lógica, mas sim uma científica para o comportamento humano. As personagens elas eram esféricas, ou seja, bem diferentes das que eram colocadas no romantismo.
e trabalhava o materialismo, ou seja, fugir do abstracionismo que era pregado no romantismo, tá bom? Aqui eu tenho 3 atividades para vocês subjetivas e que eu espero que vocês fiquem bem atentos a toda essa explicação, acessem a plataforma e respondam, além da atividade complementar que eu coloco. Em que o naturalismo se diferencia do realismo? Responda lá no seu caderno. Quem é considerado o fundador da escola naturalista no Brasil? Eu falei aqui durante a aula. E qual foi a obra considerada o marco desse período? Escreva um pequeno resumo sobre esse enredo, tá bom? E a última questão, não menos importante, quais foram as teorias cientificistas que mais influenciaram esse movimento literário? Espero que vocês tenham gostado. Aqui tem a indicação do livro O Cortiço. Depois vocês façam um fichamento desse livro. Tem na versão quadrinhos, que é mais atrativa na linguagem de vocês. E todas essas obras que eu tenho colocado para vocês nessas aulas, elas estão para baixar, porque são obras clássicas da literatura mundial e brasileira. Então, fiquem à vontade para fazê-lo. Ficamos por aqui. Até a próxima aula. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço.